Olá, meu povo, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Gente, a gente vai fazer hoje a nossa revisão de história. Já ia falar filosofia. Filosofia daqui a pouco, próximo vídeo. História. Então, eu separei um assunto muito interessante para a gente trabalhar na nossa prova. E sem falar que ele é um marco na história universal. Na verdade, ele é uma ruptura histórica. Lembre-se sempre que eu falo que a história ela é feita de continuidades e rupturas. Aqui nós vamos ver hoje uma ruptura que vai finalizar uma era e vai iniciar uma outra era, ok? Então nós estamos falando sobre Revolução Francesa. Essa revolução que ela vai mexer com toda a estrutura que nós conhecemos do poder absolutista, do poder centralizador na França, e também vai falar muito para nós sobre formas de governo, participação popular, participação das mulheres na sociedade, e vai nos deixar com a noção de alguns conceitos que ainda hoje nós utilizamos, como liberdade, igualdade, fraternidade. Vai nos dar também um pouco do sentido sobre direita, esquerda, centro, que tanto nós debatemos politicamente, pouco nós conhecemos. Então nós vamos ver os fundamentos hoje. Pois bem, vamos tentar contextualizar a monarquia francesa da época. Então, qual era o contexto da França? A França inicialmente era um país basicamente rural, tá? Então toda a sua economia ainda era uma economia muito agrária, baseada nas terras. Era uma sociedade totalmente desigual, então você tem que imaginar nesse momento uma pirâmide. No topo da pirâmide nós temos o primeiro estado. O primeiro estado pode ser composto pelo rei e pelo clero. Vamos colocar aqui o rei como o primeiro estado. O segundo estado, nós temos o clero, que é a igreja, e temos os nobres, tá? E o terceiro estado, nós temos a população de trabalhadores, camponeses, agricultores, a galera que não pertencia nem ao clero, nem à nobreza, ok? Então, essa desigualdade social, ela era muito forte, muito presente na sociedade francesa. Além disso, nós temos o terceiro estado, que é esse que eu falei dos camponeses, dos trabalhadores, com a maior porcentagem da população. Então, 97% da população era composta de trabalhadores rurais, de membros do terceiro estado, tá? Então, veja, vamos já começar percebendo aí. Então, nós temos uma sociedade rural, uma sociedade desigual, dividida, onde 97% da população, a maioria, eram trabalhadores rurais. Beleza. Mas qual o problema dos trabalhadores rurais serem a maior parte da população? Não tem problema nenhum. O problema está nas realidades de vida que esses trabalhadores tinham. Então, 97% da população que era de origem do terceiro estado era uma população que sofria alta cobrança de impostos. Era uma população que muitas vezes tinha que pagar impostos tão caros que eles chegavam a passar fome para poder manter o pagamento dos impostos e poder permanecer sem estar em dívida com o império, com a monarquia. Então veja como isso é problemático. Então você tem uma população gigantesca, e aqui se a gente fosse colocar em números, imagine, 25 milhões era a população da França nesse período da Revolução Francesa. Se 25 milhões eram a população, 24 milhões, mais ou menos 24 milhões, eram feitas de terceiro estado, trabalhadores, comerciantes, agricultores. Então comecem a perceber que o fato do terceiro estado ser o maior número não representa maior poder, tá? O poder maior sempre vai estar centralizado na nobreza, no clero e na monarquia, no rei, é claro, tá? Então, esse era o contexto. Rural, desigual, hierárquico e totalmente explorador para o terceiro estado, ok? Isso vai gerar, gente, uma crise política, econômica e social na França.
Então a França, que já vinha do contexto de algumas guerras, e aí vocês têm que se lembrar também que a França ela estava começando a participar de muitas guerras. Uma das guerras que a França participou foi a Guerra da Independência dos Estados Unidos. Lembre-se que a França colaborou com os nativos das 13 colônias para a libertação das mãos da Inglaterra, tá? Isso custou caro. Lembre-se, aquilo que eu digo sempre, guerra não se faz só com tiro, porrada e bomba. Não. Guerra se faz com investimento, recurso, estratégia, e tudo isso mobiliza muito a estrutura de um país, tá? Seja em que tempo for, tá? Seja país, seja reino, seja império, seja no tempo da medievalidade, seja na idade contemporânea, que tempo for, isso mexe muito com a estrutura, tá? Beleza. Dado esse cenário, um cenário de crise política, econômica e social, o rei, com sua brilhante mente, ele vai dizer, vamos tentar resolver essa crise, porque eu sou um rei competente, eu não vou deixar o meu império se no ar assim. Vamos resolver esse problema. Beleza? Tudo são flores. Até convocarem várias assembleias. Por que foram convocadas várias assembleias? Porque os interesses entravam em conflito. Fosse o interesse do primeiro estado, fosse o interesse do segundo estado, o terceiro estado inicialmente nem era envolvido nas decisões, e aí foram criadas uma série de assembleias. A primeira assembleia é a Assembleia dos Notáveis. Olha o nome, Assembleia dos Notáveis. Por quê? Participavam dessa assembleia o primeiro e o segundo estado, somente. Ok? Então veja, os interesses aqui são os interesses da elite, da burguesia, das pessoas que tinham dinheiro ou que adquiriram seu dinheiro por meio da exploração do terceiro estado, tá? Então, a Assembleia dos Notáveis ela aconteceu em 1787 e eles tiveram uma brilhante ideia. Eles sentaram, disseram, nós temos um problema. Nós estamos com a crise econômica. Estamos liso. Sem 10 centavos furado no bolso. Beleza, como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? E aí, eles tiveram a brilhante ideia. Vamos aumentar os impostos do terceiro estado. Tcharam! Então, pensem, eles já exploravam o terceiro estado de forma brutal, né, de forma violenta. Agora, eles estavam explorando ainda mais o terceiro estado. Ou seja, o terceiro estado teria que pagar ainda mais impostos. Lembre-se o que eu acabei de falar. O terceiro estado pagava os impostos, que eram caríssimos, e muitas vezes passavam fome. Então, se eles já estavam passando fome, aumentar os impostos do terceiro estado seria, com certeza, matá-los. Seria, com certeza, privá-los da possibilidade de tentar subsistir. Então, essa decisão aí, da Assembleia dos Notáveis, vai gerar muita discussão, muita revolta, tá? E aí, em 2 anos vão acontecer uma série de revoltas da população e em 1789, 2 anos após a Assembleia dos Notáveis, vai ser convocada, a partir da pressão, né, porque o terceiro estado ficou ali em cima pressionando, os deputados ficaram pressionando o clero, pressionando a nobreza, e eles começam a convocar em 1789 a Assembleia dos Estados Gerais. Essa Assembleia ela teve a participação do terceiro estado. Agora nós temos primeiro, segundo e terceiro estado sentados na mesa, não na mesa, tá? Sentados em assembleia para discutir os problemas econômicos, políticos e sociais. Que coisa linda, meu Deus, Jesus, que coisa maravilhosa. Nós temos agora um diálogo aberto, franco, sincero para resolver o problema da população francesa. Eu conto ou vocês contam? Então, vou contar. Gente, não foi desse jeito não, tá? Paz, amor é o que eu quero para nós, não rolou nessa assembleia. Pelo contrário, o primeiro e o segundo estado, eles foram muito espertos ao pensar o seguinte. A votação na assembleia era a votação por estado, ou seja, não obedecia o número de cabeças de pessoas que estavam ali na assembleia. Então não era tipo, quem vota a favor? Todo mundo levantava a mãozinha e ia contando os votos. Não. O voto era por estado. Então, nós temos uma pauta.
a pauta é colocada. Quem vota a favor, se o primeiro e o segundo estado votassem na mesma pauta e o terceiro votassem contrário, perdeu. Então era isso que acontecia. O primeiro e o segundo estado se aliaram para as determinações que implicava benefícios para eles votarem juntos. E que implicasse aumento de impostos, cobrança de taxas, desprivilégio para o terceiro estado, eles também votavam juntos, para que o terceiro estado não tivesse força de mudar nada daquilo que eles escolheram. Ok? Então veja, essa Assembleia dos Estados Gerais foi uma farsa. Então como é que eu convoco os 3 estados, dando a eles voz, para que opinem, para que falem, para que a gente tente resolver o problema, mas na hora de votar, a gente faz voto por estado combinado, tá? Eu combino com você para derrubar o terceiro. Olha que coisa louca. Aí o terceiro estado, né, acreditando que o rei era uma pessoa justa, paciência, vai dizer: "Rei, meu amigo, olha para aqui essa situação. Nós não estamos entrando em um acordo. Isso está desigual para o terceiro estado." Bererererere. E aí o rei demora muito a dar uma resposta para resolver aquela situação. E o que acontece? O terceiro estado simplesmente diz: "Ó, não precisa mais não, deixa para lá. Agora a gente vai convocar a nossa Assembleia." E aí, em 1789, no mesmo ano, cria-se a Assembleia Constituinte. Essa Assembleia, ela, claro, como o próprio nome já fala, Assembleia Constituinte, ela tem uma pretensão: construir uma Constituição, tá? A partir desta Constituição, haveriam algumas transformações, mas essa Assembleia só participou dela os membros do terceiro estado, ou seja, os deputados do terceiro estado. Nessa Assembleia foi construída a Constituição. Essa Constituição ela tornava a monarquia sujeita a algumas leis. Seria uma monarquia mais moderada, uma monarquia onde existiriam leis a serem seguidas também, além dos decretos do rei, ok? Isso era visando tentar amenizar esses impactos sobre o terceiro estado. É interessante a gente pensar já o seguinte: a gente vai perceber alguns nomes que vão surgir, como jacobinos, girondinos, pântanos ou planícies. Então veja, jacobinos, girondinos, pântanos ou planícies eram os nomes que se davam aos grupos políticos. Então em assembleia, você tinha uma sala grande, enorme. Do lado direito, você tinha os girondinos, que eram a elite, a burguesia, aquele grupo político que atendia melhor e mais vezes aos interesses da elite, das pessoas mais ricas. E do lado esquerdo, você vai ter sentado nessa assembleia os jacobinos. Os jacobinos, eles eram deputados, parlamentares, porém eles atendiam muito mais aos interesses do povo, da população, da sociedade. E no meio você tinha os pântanos, planícies, e eles ficavam variando, né? Eles iam para onde os interesses lhes favoreciam, tá? Então veja, isso aí aconteceu na Revolução Francesa, esses conceitos surgem lá. Olha que interessante, isso dá base para a nossa política no mundo hoje. Quando a gente fala assim: fulano é de direita, fulano é de esquerda, fulano é de centro, centro-direita, centro-esquerda. Então veja, essas palavras, esses conceitos surgiram lá na Revolução Francesa, claro que com outros nomes. Então você tinha a direita, os de direita eram girondinos, os de esquerda eram jacobinos e os de centro eram os planícies, pântanos. Então, quando a gente fala que uma pessoa, pelo menos no contexto da Revolução Francesa, era de direita, é porque ela atendia aos interesses da elite, da classe conservadora, da burguesia, não estava tão preocupada com a população no geral, tá? Quando a gente fala na Revolução Francesa sobre os membros da esquerda, a gente está falando de jacobinos, a gente está falando de uma população, de um grupo de políticos mais preocupados com a população, com os interesses desse terceiro estado, e os de centro preocupados com seus interesses, e aí vai fazendo aquele molejo, né? Vai para um, corre para outro, e assim vai. Ok? Então, beleza. Assembleia dos Notáveis, Assembleia dos Estados Gerais, Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte, ela foi feita em 1789, porém em 1791 vai ser lançada a Constituição, que vai trazer também os direitos dos homens e dos cidadãos. E aí vai acabar com o sufrágio
do homem, né? Esse sufrágio aí do voto masculino, ok? Isso era um contexto político. Mas, no mesmo momento que estava acontecendo esse contexto político, também estava acontecendo uma revolução, uma revolta. Aí já começou para valer agora a revolução. A gente não está mais no contexto. Agora a revolução já está a todo vapor. Então, o contexto era país rural, desigual, fome, altos impostos, assembleias sendo convocadas para tentar resolver. A partir do momento que tem a queda da Bastilha, a Bastilha era uma fortaleza, era uma prisão. Que aí a população invade Bastilha e lá nessa fortaleza existiam muitas armas. Né? Cerca de 30 mil fuzis foram saqueados pela população. Né? Então veja, quando em 14 de julho acontece isso, essa invasão à Bastilha, ali começa a revolução. O povo não esperou mais as decisões vindas de algo político. O povo foi fazer a revolução, foi fazer a transformação. E é interessante porque é na Revolução Francesa que nasce a guilhotina. Né? Que nasce aquela lâmina lá, que fica aqui suspensa, bota a cabecinha do carinha aqui e tchá, decepa. E aí, o rei ele vai ser preso, julgado pelos crimes, o rei Luís XVI, e logo vai ser executado. Então, o rei ele passa pela guilhotina. Ele morre com a sua cabeça rolando lá na guilhotina. Triste fim para ele, né? Mas enfim. Veja, a queda da Bastilha é um marco para o início da Revolução. Com isso, acaba-se em 1793, o rei morre em 91, tá? Em 93 a gente tem o fim da monarquia e aí é instaurada a República Francesa, a primeira República Francesa, que é a República Jacobina. República Jacobina ela dura apenas um ano, tá? Ela foi conhecida como período de terror. E aí você pensa, poxa, como é que pode? É uma república jacobina. A galera lá da esquerda, os jacobinos, eles eram a galera que estava pensando na população, pensando... Exatamente, mas existia uma desordem, uma desorganização. Não existia uma consciência coletiva. Então tudo isso vai sendo conhecido como marcado por um período de muita violência, de muito terror. Então existia um cara chamado Robespierre, que ele também foi morto na guilhotina, tá? Justamente por fazer parte desse movimento, desse momento que estava acontecendo agora na França, pós-monarquia, ok? E aí, de 1793 a 94, é a República Jacobina, que é marcado como período de terror, nós vamos ter uma tomada de poder por meio dos girondinos, em 94. Que aí a gente chama isso de diretório, tá? Então, o diretório, ele vai ser uma reação que os girondinos tiveram contra os jacobinos, contra esse período de terror instaurado, e eles vão tomar o poder de volta para si, e isso vai gerar muitas vitórias militares para eles, tá? Ok, positivo. O diretório ele vai abarcar também uma coisa que é chamada de conspiração dos iguais. Numa análise, a gente poderia dizer que essa é a primeira expressão socialista que aparece ali por volta no final do século XVIII. Tá? Quando é que se dá o fim da Revolução? Em 1799, com o surgimento de um personagem histórico famosíssimo no mundo todo, que é o Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele dá um golpe, que é conhecido como o golpe de 18 de Brumário. Lembrando que o calendário da Revolução foi modificado, então não era janeiro, fevereiro, não. Tá? Então, como houve a Revolução, até o calendário foi modificado. Então, 18 de Brumário era referente ao período das brumas, né? da névoa, daquilo que acontecia lá no clima da França. Tá? Então, o mês do Brumário, a época do Brumário, era por volta de novembro, se não me falha a memória. Tá? Era por volta de novembro. Então, e também o dia 18 não corresponde ao dia 18 do mês. Tá? Até porque o mês não era 30 dias como o nosso calendário. Então, esse golpe, o golpe do 18 de Brumário, é o golpe que Napoleão Bonaparte dá na França, tá?
e aí toma o poder das mãos dos girondinos, dos jacobinos, de todo mundo, centraliza nele e instaura um império novamente. Então veja, teve uma monarquia, acabou. Teve uma república, brevemente acabou. E agora nós temos um império napoleônico, tá? E aí é importante falar de algumas conquistas positivas que Napoleão trouxe para a França. Ele conseguiu trazer de volta a estabilidade política, o desenvolvimento econômico, porém ele também teve muitos traços negativos. Mas isso eu vou deixar para falar em outra aula, tá ok? Porque aí a gente entra no assunto da era napoleônica. Gente, houveram alguns legados sobre a Revolução Francesa. Primeiro legado, o fim do Antigo Regime. Acabou, bebê. Tem mais boquinha não. E o segundo, que eu falava que é uma ruptura histórica, é o início da Idade Contemporânea, a idade que nós vivemos hoje. Então a Idade Contemporânea começa com o fim do Antigo Regime, com a Revolução Francesa. Ok? Então, outro ponto muito importante que eu já ia esquecendo, e esse eu não posso esquecer. A Revolução Francesa deve muito à participação das mulheres, tá? Que desde as participações nos ideários, na levada da Revolução mesmo, na guerra. Então você imagina uma população de 24 milhões de pessoas, não imagine que menos da metade dessa população não seja mulher. Claro que eram mulheres. Tá? Então as mulheres foram figuras muito fortes, muito presentes, muito participantes na Revolução Francesa. E sim, mesmo não tendo direito a voto, mesmo não tendo muitas vezes suas vozes ouvidas, elas fizeram uma enorme transformação e foram membros essenciais para o desenvolvimento e a concretização da Revolução Francesa. Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Assistam ao vídeo da Revolução Francesa, estudem pelo livro que ele traz para nós coisas muito boas e estamos aí. Gente, até mais. Tchau, tchau.